Bom, boa tarde. Agora boa tarde, né? Muito bom estarmos aqui. E hoje com a Célia Linsingen. E eu brinquei com ela agora há pouco, porque até hoje, já são quantos anos? Uns 15 anos. E eu sempre chamei ela de Célia Linsingen. E hoje, só hoje, ela me corrigiu do sobrenome dela, né? Mas a Célia, além de amiga de longa data, uma profissional que eu admiro profundamente, consultora, mentora, professora, mestranda, doutoranda, já é mestre, ela é doutoranda. E eu ainda falei para a Joana hoje, ela já é mestre, agora ela é doutoranda da Universidade da PUC, né? Uhum. E o nosso bate-papo hoje é sobre o ESG. Na verdade, a gente quer conhecer um pouquinho a Célia, que eu já conheço, sou suspeita, mas falar um pouquinho da Célia, dessa profissional aí que a gente admira um monte, para que as pessoas te conheçam também. Entender mais do ESG é bem importante para nós, o Instituto Catadores de Futuro, é importante para quem está vendo também, é importante para as empresas, e entender essa conexão, né, essa nossa conexão com o S do ESG, como que a gente contribui, né? Mas aí a gente começa, né, João, vamos começar conhecendo um pouquinho dessa nossa convidada de hoje. A gente queria que você falasse um pouquinho, fizesse uma introdução aí para nós, para a gente começar esse nosso bate-papo. Perfeito. Bom, eu estou no mercado já há algum tempo, né? Se eu conheço a Solange há 15, vocês podem calcular que faz mais tempo que isso que eu estou no mercado. E nos últimos anos eu tenho atuado na área de marketing, gestão de marcas, ajudando empresas e pessoas profissionais, né, a criarem produtos, serviços e marcas com uma pegada de inovação, que foi até onde eu conheci a Solange, num MBA Internacional em Gestão Estratégica de Inovação. Mas só ser diferente, só ser inovador não é mais suficiente, né? O planeta e a sociedade precisa de algo mais. Precisa que as empresas ajudem os governos e a sociedade civil a causar um impacto positivo no planeta e na mesma sociedade. Então a gente está na fase ainda de minimizar os impactos negativos. Sim, que tudo que você consome, que você faz, gera impacto, né? A produção de todos os produtos gera um impacto social e ambiental. E em muitos casos, principalmente impacto negativo, né? Usando inadequadamente recursos da natureza, incorporando na cadeia produtiva pessoas nem sempre com as melhores condições de trabalho, com remuneração justa, com comércio justo, né? Então pagamento justo com todos os stakeholders, enfim. Então, voltando para quem é a Célia é uma pessoa, porque eu não gosto de me separar muito do profissional, que acredita que acredita em parcerias ganha-ganha e que para eu ganhar, você não precisa perder. Muito pelo contrário, a gente ganha junto. E daí as pessoas estranham, poxa, Célia, mas você atua no marketing? E que marketing é esse? Gente, marketing não é só comunicação. Aliás, comunicação é pontinha do iceberg, 10% do marketing. Eu trabalho no marketing raiz, que tem a ver com criação de valor, que é o que o Instituto Catadores de Futuro faz também. Então, é criar valor para trocar valor e lá depois comunicar valor. Então, resumindo, eu como consultora, como mentora, como professora de pós-graduação e também como doutoranda, eu trabalho nisso, ajudando, inspirando pessoas e empresas a criarem valor para o planeta e para a sociedade. E o ESG, que está muito forte nos últimos anos, quando eu conheci, faz uns 4 anos, aliás, uma aluna que me trouxe isso. Prof, você já ouviu falar de ESG? Faz uns 4, 5 anos. Eu falei, não, e fui atrás. E eu falei, gente, mas que legal, é isso. Então, para quem não está familiarizado tanto com o ESG, ele tem a ver com o E, do inglês environmental, que é o ambiental, S do social e G de governança, que são práticas que não só que a sociedade como um todo deve adotar para a gente ter uma vida mais justa no planeta Terra. Isso começou, é uma história longa, mas começou numa reunião da ONU anos atrás, que também a ONU vem trazendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nós chegamos nesse momento na história da humanidade em que
aproximadamente 40% dos investimentos mundiais são pautados em causas ESG. Então, não é uma tendência, não é uma utopia, é uma realidade. Então, todas as pautas ambientais, sociais e de governança são super relevantes para todo mundo. Eu, como atuo na área de marketing, percebo como é importante para as empresas e os consumidores da sociedade pega as empresas, meninas, para terem atuações, mesmo que seja uma empresa que não tem nada a ver com nenhuma dessas atuações. Uma metalúrgica, um varejo farmacêutico, um supermercado, não importa. A sociedade, de maneira geral, exige. E é uma maneira das empresas e das marcas se diferenciarem, elas contribuírem para esse desenvolvimento da sociedade. E como como é que as empresas estão sendo cobradas? O que exatamente? Então, quando a gente fala do social numa organização, né? Perfeito. O que é esse social na organização? O que as empresas devem fazer e como elas estão se comportando para que elas tenham essa responsabilidade social e elas possam dizer, olha, eu sou uma empresa socialmente responsável. Eu sou uma empresa socialmente responsável quando eu faço o quê? Quem cobra? E o que elas ganham e como elas se posicionam e como elas assumem esse papel. Perfeito, vai demorar a resposta, tá, gente? Porque tá é bem ótimo, grande. porque é o nosso objetivo. É bem grande essa resposta. Mesmo, né? Não, maravilha. O S do ESG, ele tem a ver com toda a questão, com todo o relacionamento com a sociedade. Então, ele envolve, primeiramente, os colaboradores, que são importantíssimos, e daí o social entra na inclusão, na diversidade da seleção, no tratamento desses colaboradores, na remuneração justa, na equidade de todos os tipos. Entra aí, tá? Do colaborador. E por que é importante as empresas terem práticas ESG? Só pensando nesse lado, reter e atrair talentos. Parou por aí, já tem um grande ganho. Comunidade é uma outra área muito importante do S, do social. Então, não só aquela comunidade própria, não é só assim o quarteirão ou a quadra, como queiram chamar da empresa, mas a comunidade onde a empresa está inserida, as pessoas que se relacionam. Então, toda empresa ela tem um impacto na comunidade onde ela está inserida, positiva ou negativa. Então, a comunidade, ela olha para a empresa como uma fonte de impacto positivo, ajudando a comunidade a desenvolver questões ambientais, a ajudar a sociedade a ser empreendedora, a questões educacionais. Então, não é só para o colaborador, para a comunidade também. E daí, nessa parte, o S do social também pode ter ações ambientais voltadas para a comunidade. Vocês percebam como é abrangente, tá? Então, ajudar a comunidade a evoluir. Então, parcerias. Ela é corresponsável pela comunidade que ela está inserida, qualquer tipo de organização. Depois tem vou falar do cliente agora, que é também super importante. Mas uma empresa não pode ser só voltada no cliente, né? Ela tem que ser voltada em todos os stakeholders. Já falamos do colaborador, já falamos da comunidade. O cliente, transparência na comunicação, transparência nos atos, não falar que tem uma ação ambiental maior do que de fato tem, isso se chama greenwashing. Não falar erroneamente que é uma empresa inclusiva e o que ela faz de inclusão é só pintar de arco-íris no mês de junho a logomarca e dizer que ela é inclusiva. Práticas, gente. Abrindo um parênteses aqui, ESG não é discurso. ESG são práticas com indicadores acompanhadas e validadas. Então, tratar esse cliente com transparência, com ética, criando produtos e serviços seguros. Sim, a empresa com ESG, ela vai ter lucro, ela vai buscar o lucro e tá tudo bem, porque se ela não tiver lucro, como que ela vai ajudar a sociedade? Como que ela vai ajudar o planeta? Ganha, todo mundo ganha. Inclusive as empresas com práticas ESG têm até mais lucro financeiro, para ver que meu discurso não é romântico. Acontece, tá? Então vamos lá, colaborador, comunidade, cliente, fornecedor. Toda a cadeia produtiva, desde quem vai se formar uma indústria, desde a matéria-prima, toda a cadeia produtiva é responsabilidade da empresa, do S da empresa, rastrear que aquela matéria-prima ou aquela... Eu até fiz um post no LinkedIn sobre vestuário hoje, que aquela peça, aquela matéria-prima que eu estou vendendo aqui, que eu não sei de onde veio,
eu sou corresponsável por quem produziu aquela matéria-prima que chegou até a minha empresa. Então, não é eu ter um contratinho lá que diz que eles têm que ser legais, não, eu tenho que validar isso. Então, é ser responsável por toda a cadeia produtiva também tem a ver com a responsabilidade da organização. Com a sociedade de maneira geral. Então, quem que exige, como a Solange perguntou, que a empresa seja assim? Todos os stakeholders, investidores. Se você está buscando investimento para a tua empresa, se você tiver práticas ESG, você tem muito mais chance de se tornar atrativa e visível. Consumidores. A gente estava conversando previamente, os consumidores estão buscando uma maneira de você diferenciar teu produto, teu serviço, é a sua marca ter uma reputação associada a incentivo de práticas sociais e ou ambientais. Tá? Hoje, produtos e serviços são muito parecidos. Não tem tanta diferença de qualidade quanto tinha 30 anos atrás. Né? A diferença é muito pouca. Então, o que o consumidor, e principalmente o novo consumidor dos millennials para cá, que nasceram no final do milênio passado e que já nasceram neste, é um critério relevante para eles. Eu vou trabalhar numa empresa que tem um propósito a ver comigo. Vocês já viram isso? Entra aí a questões principalmente do social. Então, investidores são importantes, atrair pessoas interessadas, talentosas, é super interessante. Faz sentido para a marca, uma maneira dela se diferenciar e atrair consumidores. Os governos nacionais, municipais, estaduais, nacionais e internacionais estão cada vez mais com legislações, com regras para regulamentar esse setor. A Europa está puxando isso fortemente, nos Estados Unidos, a Califórnia está puxando isso. Então, tem muitas empresas que hoje vendem simplesmente por preço ou por características de produto, mas que se não tiverem práticas comprovadas sociais e ambientais daqui a pouco, elas não vão entrar em concorrência, elas não vão nem ser consideradas, nem entrar para cotação de empresas maiores, tá? Então, resumindo, se a tua empresa ainda não pratica, não está engajada no ESG, se você já está atrás. Então, é muito importante, e não é só discurso, como eu falei. O que a empresa ganha especificamente em apoiar uma causa no S do social, ela ganha reputação, falando de marketing, que eu preciso puxar para branding, né? Mas mais do que isso, ela ganha valor de mercado, e valor com V maiúsculo. Desde que ela apoie, ela acolha, e assim, e as empresas, elas podem atuar no S, Solange, não só financiando, elas não ganham só pelo nome dela estar associado, tá? Mas ela ganha indiretamente, como no caso dos catadores de futuro, que formam profissionais que depois vão entrar para essas empresas e vão fazer essas empresas se desenvolver. Compliquei ou consegui explicar? Conseguiu. A próxima pergunta, eu estou aqui fazendo algumas... Fala aí, gente. Não, eu fico me perguntando porque, assim, a responsabilidade social, Célia, sempre existiu em algum grau, né? Eu lembro na faculdade de ter estudado, de ter tido uma disciplina na faculdade de Direito específica sobre responsabilidade social. Certo. O que mudou da responsabilidade social para o ESG? Por exemplo, isso fica em mim. Está muito mais abrangente. Não é uma responsabilidade, antes tinha uma responsabilidade social muito mais voltada para a comunidade, era muito mais limitada. Hoje, quando a gente fala no S de ESG, é um compromisso com a sociedade de maneira geral, com o planeta de maneira geral. Então não é só aquilo que diretamente está ao alcance da organização ali na vizinhança, sabe? Eu lembro assim que as empresas cuidavam dos bairros onde elas estavam inseridas, dava curso para filho de parente de funcionário. É muito mais que isso, tá? Olhar, sair da organização, olhar lá para cima e pensar assim, onde que eu toco? Onde o que eu faço toca? Então o alcance é muito maior, tá? Quer perguntar? Na verdade, assim, você já falou um pouquinho, mas o seu olhar sobre como é que o Instituto Catadores de Futuro impacta nas empresas e principalmente
no S do ESG, né? Por que uma empresa vem conosco patrocinar um jovem? Porque nós temos olhar sobre, mas primeiro a gente quer ouvir o teu olhar e daí a gente vai colocar o nosso olhar para ver se faz sentido para você. Porque nós entendemos que nós temos uma abrangência bem significativa aí. Não é uma, mas são algumas que impactam direto na responsabilidade social. Mas quando você olha para o Instituto e você olha para as empresas, como é que você vê o Instituto impactando nessas empresas? Tá. Eu vou dar um olhar que é um olhar assim bem de mercado, tudo bem? Sim. Que é bem objetivo, bem prático. O que acontece? Hoje as empresas, principalmente as maiores, elas precisam comunicar. Como eu falei, ESG são práticas. Então as empresas, elas se comprometem, elas podem escolher, elas fazem uma identificação de seus impactos, tá? Elas mensuram, elas dão uma olhada em toda a sua cadeia produtiva, é assim que funciona. Ou pelo menos deve ser assim, e elas vêm elas mapeiam onde elas impactam positiva e negativamente. Daí elas selecionam, elas fazem um olhar, elas fazem uma seleção. Normalmente esse processo, para ser feito de maneira adequada, ele é feito com o pessoal interno da organização e representantes de stakeholders, isso é feito de maneira bem séria, se mapeia. Bom, nós temos essas prioridades. Muitas dessas empresas, elas fazem associações com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vocês já devem ter visto isso. Então, não, isso tem a ver com tal e tal. Bom, isso tudo elas vão acompanhando, vão medindo a sua evolução e elas publicam elas criam uma matriz chamada Matriz de Materialidade, tá? Que mostra qual é a sua prioridade dentro da pauta ESG. Isso faz parte de um relatório de sustentabilidade que é publicado anualmente, onde as empresas, convido você a pesquisar no Google, colocar relatório de sustentabilidade da marca que você gosta e dar uma olhada se ela tem. Sugiro você olhar Grupo Boticário, Petrobras, Gol, Magazine Luiza, por exemplo, Nestlé, tá? Deem uma olhada lá. Tem um relatório sobre Herbarium também tem. Então tem relatórios publicados. Quando você olha lá, você tem todo um apanhado, Solange, de todas as práticas. Tem a matriz de materialidade, que coloca o foco, e tem a relação das práticas que ela faz. Então, é uma maneira, quando ela busca essas práticas e apoiar, ela está comunicando para o mercado, olha o que eu faço para a sociedade. Então, estou olhando, começando de cima, ela abrange não só a comunidade dos catadores, os filhos, as pessoas e a sua própria organização. Quando ela divulga isso nesse relatório de sustentabilidade, ela divulga para o mercado. E todo mundo vê o que está acontecendo, né? E isso inspira outras empresas até a buscar o Instituto Catadores, quando as empresas começarem a relatar que é uma das ações do social, tá? Então, o que ela ganha? Ela ganha principalmente, então, além de fazer parte desse rol do relatório de sustentabilidade, de como ela consegue tangibilizar, porque elas estão buscando, na prática, gente, as empresas, elas estão buscando projetos autênticos e reais para elas apoiarem. Então, quando você tem um instituto sério, ético, com comprovação, é isso que as empresas buscam, é isso que elas precisam, porque elas precisam impactar e medir esse impacto, e esse impacto precisa ser significativo, né? Então, isso é super relevante, e eu olho muito sobre o lado das empresas, tá? Por que elas precisam disso? Elas precisam de coisas que realmente dão robustez, né? Então, no caso do Instituto, eu acho que do Instituto Catadores de Futuro, eu acho que isso é importantíssimo. Estar na área educacional é extremamente relevante, né? As empresas estão buscando realmente, no Brasil, apoios em áreas educacionais. E tecnologia, que é uma grande fragilidade do mercado de trabalho brasileiro, que é uma carência absurda. Então, o que eu percebo agora olhando para o Instituto? Você vê as pessoas, o papel social e ambiental dos catadores, que estão nas ruas. Como você vê o ambiente? Porque assim, vou ser sincera em falar, eu sempre discuto com a Sol a mesma coisa. Porque quando você fala na questão, e é sempre uma discussão nossa. Me botaram no meio. Ai, meu Deus, vou até tomar água agora. Porque assim, ok, quando você fala na responsabilidade social, eu entendo e conecto, fala, é isso mesmo. Quando você fala, precisa, né, trabalhar
a responsabilidade social em educação está conectado, para um público em estado de vulnerabilidade está conectado. Agora, Tecnologia da informação, tecnologia da informação, tá, tudo certo. Agora, por que o Instituto contribui com o meio ambiente? Eu tenho essa resposta, mas quero ouvir a resposta quero dela, porque a gente sempre discute sobre isso. A gente tá nessa. Vocês estão percebendo. Eu super vejo, porque aqui. antes de você responder... Não assim, me influencie! Você trouxe todos os pontos que quando a gente olha para o Instituto, a gente fala sobre todos esses pontos, e eu vejo todos eles. E a Jo sempre me pega na contrapartida, porque o meu olhar sobre a questão ambiental, e eu vejo esse impacto... ela ainda não, eu já tenho informado. Ela ainda não vê o impacto que eu vejo. Eu falei, é bom ter uma pessoa daí neutra e vamos ver então, se pare por aí. sobre. Então pare por aí para ela falar. Gente, nem todos os impactos são diretos. Tem impactos indiretos que são muito fortes. Quando eu sou uma catadora, né, de lixo reciclável. E eu sei que os meus filhos estão recebendo uma educação, tem uma formação, né? Tem possibilidade de evoluir numa carreira legal, e eu percebo que as pessoas estão olhando para mim, estão vendo o valor do que eu faço, porque o que eu faço não é simplesmente recolher lixo dos lugares, eu estou contribuindo para o planeta, para a sustentabilidade do planeta. Então eu me sinto motivado, eu me sinto engajado a seguir nesse processo. Eu estou no caminho certo. Então essa é uma valorização indireta do catador de lixo reciclável, que na sociedade brasileira tem um papel fundamental. Principalmente Curitiba talvez não possa estar falando besteira, não seja tão relevante, mas em outras cidades que não tem, né, todo o sistema do lixo que nem é lixo como a gente tem, os catadores de lixo reciclável é fundamental. Então o Catadores de Futuro, ele não tem ele não é diretamente impacta no meio ambiente, mas ao fortalecer a categoria, ele impacta sim no ambiente. Ok, é a resposta dela. É a resposta dela. Eu juro que a gente não combinou. E é que eu vejo assim mesmo, eu digo assim, ó, uma vez que eu estou com o filho de um catador, e sim aqui em Curitiba, também é extremamente importante, porque eles recebem também, desse trabalho que a prefeitura faz, muitas associações recebem esse lixo, então é super importante. E a gente tem muita gente vivendo desse trabalho, né? E aí, uma vez que eu dou oportunidade para o filho dessa família estar estudando, né, investindo no futuro dele, eu tenho um pai e uma mãe que estão contribuindo muitíssimo para a preservação do meio ambiente, quando ela pega todo esse lixo que a gente descarta, e muitas vezes a gente nem descarta corretamente. Quero te fazer uma pergunta, porque foi de uma aula que eu cheguei atrasada e até hoje eu tenho dúvida, e eu vou tirar essa dúvida hoje aqui com você. Mas quando a gente faz isso, eu estou empoderando ainda mais esse público para ele trabalhar com gosto e dizer assim, ó, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou dando oportunidade para o meu filho estudar. Enquanto ele estuda, eu estou colaborando, né? Eu estou dando oportunidade para o meu filho, eu estou dando trabalho para minha família, e eu estou preservando o meio ambiente que muitas vezes nós poluímos, e ele está tirando esse lixo todo dali e ele está preservando o meio ambiente. Então eu vejo o Instituto, sim, com impacto direto. Agora você me trouxe indireto na questão do meio ambiente. E a minha pergunta para você, porque assim, eu já tenho essa coisa de reciclagem, você vai lembrar lá de quando a gente fez a formação, eu sempre separei muito o lixo, desde muito antes de separar, eu tinha essa coisa do misturar, a coisa do misturar me incomodava muito. Então eu já separava, mesmo antes do conceito do separe, né? Separe. E aí nós estivemos numa aula, e daí você falou, depois eu te conto, e a gente nunca mais falou. Meu Deus do céu! Gente, faz mais de 10 anos isso. Como que ela quer que eu lembre? Sabe por que eu lembro? Porque até hoje eu faço. E aí você falou, a professora falou sobre isso. Porque eu falei, toda vez que eu abro uma latinha de leite condensado ou de creme de leite, antes de descartar, eu lavo. Sim. E eu tiro toda a sujeira dela, as cápsulas que a gente usa aqui nesse espaço, toda a cápsula, a gente abre, eu ensinei meus filhos.
corta com a faca, tira, lava, e depois você descarta. E daí você falou, depois eu te falo sobre isso. E eu fiquei, gente, será que não deve lavar? Porque eu sempre lavo, e para mim sempre lavo. Descontamino e ponho para eu ser sempre reciclado. lavo, eu sempre lavo. Solange, não lembro de nada diferente, não. A gente tem que lavar. Primeiro, se tem matéria orgânica, né, vai gerar, vai contaminar. E outra, até para a pessoa que vai recolher o lixo, né? É muito mais Mais higiênico também, né? Aí posso falar de um termo que eu adoro? Pode. Ética do cuidado. A gente tem que ter ética do cuidado com tudo que a gente faz. Então, assim, você vai jogando no lixo, aquilo morreu para você, mas não morreu. Alguém vai pegar aquilo, alguém vai transformar. Então, cuide, né? A gente tem que ter ética do cuidado. Agora você se convenceu? Agora sim, mas porque ela usou uma palavra mágica, que é o indireto. Indireto. No indireto faz todo sentido para mim. No direto, eu vejo como a coleta propriamente dita. Ou quando você, por exemplo, aqui no consultório, onde a gente está gravando esse podcast, eu tomei o cuidado de fazer tudo que reduzisse a produção de lixo. Então, não uso copo descartável, uso os copos de vidro, lavo os copos, tenho as cápsulas, a gente lava, recicla, separa o lixo, prato de vidro, então tudo que não produzir. Comparado ao consultório anterior que eu atendia, que lá era dividido, hoje eu produzo, eu acho que 1/10 do que copinho eu lá, produzia. vocês forneciam um copinho de água, esses copinhos descartáveis, né? Exatamente. Tem mais isso, que aqui é filtro d'água. Olha só. Então, eu acho que esse termo da ética do cuidado, ele é fundamental. E a reciclagem, né, a gente pode contribuir com o planeta de várias formas, incluindo, né, colocando uma postura que reduza essa produção dos recicláveis, mas para além disso, o que eu não consigo não reciclar, ou o que eu não consigo evitar de produzir o reciclável, que eu descarte de uma forma ética e cuidadosa. Com certeza. E a pergunta foi, sabe, quando a gente olha para o Instituto, claro, né, a gente diz assim, nosso filho, né? Então a gente tem muito orgulho, muito respeito pelo que a gente faz, e aí a nossa tendência é olhar o Instituto como uma contribuição muito efetiva, e nós entendemos que nós estamos contribuindo e inclusive ajudando a resolver o problema da organização. Necessidade, né? Não vamos usar problema, vamos usar necessidade. E como que a gente vê o impacto do Instituto? Porque a gente, nossa, parece que a gente tinha conversado antes, né? Porque a gente entra com a educação, né? Então, a empresa que patrocina um aluno, ela está investindo na educação, ela está olhando para essa classe que vive abaixo da linha da pobreza, né? Ela está ajudando a trazer essa classe para um conhecimento que hoje ela não tem. Inclusão. Isso. E é um acesso difícil para eles hoje, porque eles não conseguem chegar nem nos cursos de aprendizagem que tem no mercado, porque eles trabalham, e eles precisam de uma contrapartida para isso. Então, da mão mesmo. Isso, ela está olhando para isso, então ela está socialmente responsável, né? Ela pode trazer um aprendiz para dentro da empresa dela, então ela está cuidando da educação, ela está olhando para essa classe, ela está dando empregabilidade para esse colaborador. Por outro lado, ela está cumprindo a cota de aprendizagem dela, porque ele entra como um aprendiz, e ele entra como um aprendiz diferenciado. Por que ele é diferenciado? Porque ele vem com conhecimento técnico que o curso de aprendizagem normal não dá. Então ele vem com esse conhecimento e está resolvendo um problema, que daí é um problema de fato, que é a questão da defasagem de mercado na área de TI, porque a Joana já vai falar de números ela é bem melhor que eu, mas inclusive para gravar, mas esse número é um número grande de defasagem, e até 2030 ele vai ficar muito maior. Então ele vai resolvendo um problema e vai contribuindo, inclusive, para ele mesmo, porque ele vai criando essa conexão com esse colaborador que vai para a área dele, para a área de TI, que recebe uma super oportunidade que talvez ele não tivesse se não fosse esse formato, e
numa fidelidade, num engajamento bastante interessante, porque é a oportunidade da vida dele de continuar se desenvolvendo e atuando numa área que está só crescendo, está explodindo, né? Com uma defasagem gigantesca aí de mercado. Então, quando a gente olha para o Instituto e a gente sente muito orgulho, a gente diz, gente, a gente colabora com tudo isso. Sim. E aí, na contrapartida, indiretamente, também com a preservação do meio ambiente. Sim. Então, não é só o S do ESG. Nós somos um instituto mais complexo nesse sentido, né? E aí, quando a gente olha para as empresas, é isso que a gente quer mostrar. E é importante uma pessoa neutra como você ter esse olhar mesmo antes de Sim. conversar com você, porque reforça isso que a gente vem trazendo, né? Então, é como se você estivesse hoje ratificando esse nosso conceito, que, assim, não existe mãe de filho feio, né? Não. Toda mãe acha seu filho lindo. Os meus são maravilhosos. Não são. Mas Então, assim, né? eu tenho mais uma pergunta para. Claro. Eu deixo você me perguntar, mas deixa eu só complementar uma coisa, que eu acho que a gente não falou aqui ainda, que é um outro ganho. Relacionamento intrafamiliar. Os meus pais, o trabalho dos meus pais, que para algumas pessoas, catador de lixo, eu poderia ter vergonha, esses filhos poderiam ter vergonha, alguns deles, de repente não vão ter mais. Como isso muda a relação intrafamiliar? Meu pai e minha mãe estão me proporcionando a estudar. Então, a alegria, a autoestima desses pais e o relacionamento com esses filhos, isso é intangível, mas isso é muito forte, né? Porque o que a gente mexe, eu não sou da área, né? Mas quando você mexe na autoestima, na autoimagem que uma pessoa tem de si própria e na sua relação com seus pais, isso eleva uma potência gigantesca, que isso vai reverberar em outros filhos, em outras relações, né? É uma coisa meio que quântica, eu até diria, né? Então você sabe legal. que a gente tem Desculpa, você pode perguntar. os dois lados. Antes da pergunta da Jo, tem Se eu isso. lembrar da pergunta, eu vou. Tem isso. E sabe o que a gente observa também, que é muito legal, é bacana de acompanhar, muitos deles, o orgulho desse trabalho que eles têm. Lógico. E o quanto eles querem deixar este legado para os próprios filhos. E muitos deles, né, também sentem orgulho, querem continuar nesse trabalho. E o nosso olhar é que a gente também contribui para isso. Por quê? Porque ele vai ter a possibilidade de dar continuidade nesse trabalho quando ele quer isso, quando ele admira, mas de uma outra forma. Por que de uma outra forma? Com conhecimento maior. Com um olhar mais ampliado, né? Com a possibilidade de inserção de tecnologia dentro da própria comunidade, dentro da associação que ele trabalha. Então, ele vai poder acompanhar muito melhor os números, os pesos, os relatórios, que hoje já tem muito nas cooperativas, e muitos deles não chegam nem perto porque eles não conhecem. Então, eles vão ter a possibilidade de... Então, tem ganho de todos os lados, né? Tem esse ganho quando eu puxo, né? Eu quero poder proporcionar algo diferente para o meu filho, olha que legal, eu posso. Ou eu quero que meu filho siga o meu legado, e a gente ouve muito isso, e ele vai seguir o legado com um olhar diferente, com um olhar mais abrangente. Então, faz todo sentido quando a gente fala dessa questão familiar, do orgulho, Sim. né? E do protagonizar Eu de forma posso, diferente. né? Que legal, eu posso. Isso mesmo. Agora você pode fazer a tua pergunta. Obrigada, agora esqueci, né? Mentira. Então, eu vejo assim, né? Olhando de forma... Porque a gente veio do mundo corporativo e eu fazia gestão de saúde e segurança do trabalho e estava inserida na questão de meio ambiente, né? E o ESG, ele traz essa perspectiva. Mas quando a gente fala, perguntando friamente mesmo, as pessoas vão ver, a sociedade vai ver, o cliente vai ver, quem mais vai ver? Porque assim, eu posso fazer e me conectar a algo superficial e colocar num relatório bonito, e posso fazer isso efetivamente. Uhum. Claro, as pessoas que vão se associar ao instituto vão fazer isso de forma efetiva, mas eu posso não fazer e criar um relatório bonito. Sabemos que está na ONU, sabemos que isso vem escalonando, mas como hoje fica essa questão do olhar, da fiscalização ou coisas do gênero? As pessoas estão colocando e quem está vendo? Todo mundo vê. Hoje em dia todo mundo tem telhado de vidro. O que mais tem caído tudo que é falso, as pessoas vão atrás.
as redes sociais, essas pessoas, se alguém desconfiar de alguma coisa, sabe? Se você não tiver dados concretos para apresentar, é um risco enorme. E a gente vai ter legislações para isso também, para você conseguir comprovar. Então hoje, quem olha, todo mundo e ninguém, não tem uma fiscalização que vai garantir, tá? Mas se você olhar esses relatórios de sustentabilidade das empresas, os números são bem precisos ali, e muitos são capital aberto, então aquilo é registrado, é publicado, é auditado, né? Muitas empresas usam auditorias externas para validar as suas práticas ESG. Isso também é algo bem que está se tornando cada vez mais comum. Então não vai entrar lá no relatório dela algo que ela não possa comprovar, tá? Mas o que eu te digo agora, falando também de mercado, o risco que se corre fazer alguma coisa fake ou superfaturar alguma ação é gigantesco, porque é muito importante falar uma coisa: a sociedade, ela admite que a empresa não traga um impacto tão forte, mas ela não admite mentira. Então a transparência, assim, eu publiquei no meu relatório de sustentabilidade de 2022, em 2023 eu vou reduzir em 30% meu consumo de água na planta X. Fechou 2023, eu consegui 42%, 20%. Eu vou publicar, gente, eu não consegui, não vou colocar o gente, né, mas eu vou colocar uma língua bonitinha. Não atingi, barará, barará, barará. Ok! Agora, se eu prometi, se eu falei, eu escrevi e eu não fiz e eu realmente não evidenciei e for descoberto, pode até ser mais. Por exemplo, eu falei que eu fiz 72 e eu fiz 59, que é muito mais do que o 42, eu vou ser condenado. A sociedade vai me condenar. Se você conseguir explicar, então a transparência hoje é mais valorizada do que o próprio resultado. Entendeu? Então, o que a sociedade exige hoje é que você mostre, que você prove que você está em direção, que você está caminhando para o impacto positivo, não importa a velocidade, você está indo. O que ela não tolera é você dizer, eu estou aqui e eu não estou aqui. Isso não é tolerado. Maravilha, perfeito. Porque, né, existe, Sim. Não podemos ignorar o jeitinho brasileiro. Gente, está diminuindo, né? E não estão sobrevivendo. Os escândalos caem por terra e rápido. Você tem um canal, né, Célia? Um canal que fala eu queria que falasse da revista. Então, da Tutu? Isso, porque assim, por que eu tô falando, gente? Porque assim, eu assinei, né? Eu sou assinante, eu divulguei, eu falei para Joana, eu já trouxe convidados para assinar também, porque esse assunto do ESG, ele está muito em voga, mas existe muita dúvida ainda. Tem muita superficialidade com pouco conhecimento. E a Célia vem fazendo aí uma série de lives e bate-papos e trazendo informações bastante interessantes sobre o ESG. E esse canal é um canal muito legal. Assim, mais legal ainda, porque a gente também vai ter uma reportagem do Instituto. Sim, já saiu na última newsletter, chama-se Tutu do ESG. Tutu, porque é uma coisa brasileira, tutu de feijão, uma coisinha bem simples, bem ali misturadinha, nada faraônico, é uma coisa assim bem direcionada, simplificada para descomplicar o ESG, trazendo exemplos, práticas, né, como eu falei do Catadores de Futuro na última edição. Então é uma newsletter mensal que está no Substack. Você pode assinar, tem conteúdos, editorias muito legais de consumo consciente, dicas de séries, práticas, entrevistas, que eu não faço sozinha, muito pelo contrário. É uma startup, eu faço com a Ibiram, Ibiram, 2Y, que é uma startup muito legal, que trabalha com ESG já há algum tempo. Então, eles fazem consultoria de ESG de maneira geral, para criar relatórios de sustentabilidade, para treinar as pessoas, né, para ajudar a criar essas boas práticas. Então, a Célia Linsingen, junto com a Ibiram, a gente tem essa newsletter chamada Tutu do ESG, Tutu de Feijão do ESG. E assim,
9,90, vou até falar o preço, né? R$ 9,90 a assinatura mensal. Se você fizer anual é bem mais barato. É mais um incentivo porque a gente quer escalar, a gente quer dar vez e voz para práticas bacanas, práticas legais, para desmistificar, né? E democratizar esse acesso mesmo. Então, muito legal isso, sério. E agora, assim, você que trabalha com esse olhar do ESG, e você tem trabalhado muito com a questão de responsabilidade social, agora uma super responsabilidade, né? É até para quem está te ouvindo, para os seus alunos, para os seus clientes, para os seus mentorados e para as empresas e todo mundo que assina o Tutu. Por que o Instituto Catadores de Futuro deve ser foi escolhido para estar na revista? E por que o Instituto Catadores de Futuro deve ser o Instituto da Responsabilidade Social? Das pessoas que te seguem, dos teus clientes, dos teus mentorados, das empresas. Isso para nós é bem importante porque você está nesse mundo e você consegue falar sobre isso com propriedade. Sim. Então, a gente quer ouvir de você. Tá bom, eu vou dar os meus motivos. Olha, porque tem um impacto social numa área de vulnerabilidade. Você pode impactar, como eu falei logo no começo, você pode afetar, atacar o S, colaboradores, comunidade, cliente, que você ataca a comunidade, atacar no sentido ir com paixão, ir com veemência, ir com força, né? Você ataca uma comunidade vulnerável de pessoas que estão cuidando do meio ambiente, trazendo educação, mas uma educação direcionada para uma área de tecnologia que vai nos ajudar no desenvolvimento do nosso país, né, no desenvolvimento das nossas empresas. Catadores de Futuro está começando, então ela precisa ganhar atração, ela precisa de apoios para reverberar, para trazer resultados. Então é muito importante que nesse momento também ela tenha uma aposta muito forte. Eu conheço a Solange há muito tempo, estou conhecendo agora, Joana, mas já acho que vai dar bom. Então eu sei que é um sonho antigo, uma paixão, então eu acredito na ética, acredito na honestidade, acredito na vontade, na paixão e no impacto que de fato vai fazer. E não é um projeto mirabolante, é um projeto muito simples. E as coisas simples dão resultado. Então, tem um público-alvo bem definido, vou trazendo do marketing, filhos de catadores de produtos reciclados. Ok. O que nós vamos ensinar para eles? Tecnologia. Ok. Para quê? Para arrumar empregos em empresas. Ok. Né? E as empresas vão patrocinar. Então, é muito claro, muito óbvio, muito direto, né? E o nome é maravilhoso, né? Catadores de Futuro. Pensa. A logo, tudo maravilhoso. Né? Então eu acho assim, eu sou professora também de pós-graduação, eu amo estudar, então tudo que tem a ver com educação, tudo que você investe na educação retorna em tudo. Acho que talvez a única área que você ataque e que ela vai reverberar em todas as outras, porque essa pessoa que está fazendo esse curso, ele vai trabalhar com TI, com informática, com tecnologia, e daqui a pouco ele vira um empreendedor, ele vai para uma outra área, ele inspira outras pessoas. Então, tem uma proporção muito grande quando você trabalha com educação, ainda mais quando não é uma coisa assim, eu estou ensinando uma coisa que depois eu não vejo a continuidade. Não, é algo aplicado imediato. Então, por isso que eu acho, foi muito bem construído, muito bem pensado, começo, meio e fim. Né? O fim de destino mesmo. A Célia acabou de responder por que a educação muda o mundo. Porque a Jo sempre faz essa pergunta e a gente acredita muito nisso. A gente diz, quando a gente está trabalhando com um aluno, a gente está impactando numa família, que está impactando numa comunidade e que está impactando no mundo, né? E o nosso slogan é transformando vidas através do conhecimento, que é o que de fato a gente acredita, né? Então, o nosso convite pelo Instituto venha conosco, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, e as pessoas nos perguntam, né, como é que eu faço, como é que eu vou, e a gente acredita muito nisso, sabe? Então quando você fala isso é importante pra gente, e é importante que isso já está reverberando, né, que você já vê isso sem a gente ter sentado para falar a respeito, né, a ética, a transparência, a honestidade, a busca pelo conhecimento, a gente teve que buscar informação, não tinha informação a respeito, a gente precisou estudar muito pra gente avançar, a gente foi com a cara e com a coragem
Mas a gente está muito orgulhosa, né? Nós estamos muito felizes, nós estamos formando a primeira turma agora, né? Então, assim, gente, nós estamos no ano de 2024, a gente já tem a primeira turma sendo formada agora e já temos patrocinadores que já disseram que vão contratar os alunos que estão vindo do curso. Por quê? Porque eles acreditam no Instituto, porque eles estão vendo que está dando resultado e porque eles querem ajudar a fazer essa transformação. A gente já começa a segunda turma agora no mês de junho. Nós estamos aí, nossa meta, nosso objetivo são 100 alunos. Ou seja, a gente já tem capacidade para 100, complementando, cortando tudo, né? Mas a gente já tem capacidade para 100. E agora, o que a gente precisa? A gente precisa do patrocínio. Então, precisamos de patrocínio para transformar 100 vidas. E não é só transformar, é transformar 100 vidas que vai gerar emprego, que vai suprir uma carência de mercado de profissionais e que vai transformar todo o entorno. Então, não é só investir em um aluno, é investir em toda uma cadeia, em todo um sistema. Né? Então, nós já estamos prontos. Nós só precisamos do patrocínio. E daí as pessoas nos perguntam como fazer. Então, a gente tem as nossas redes sociais, né? Então, o nosso site, que é www.catadorasdefuturo.com.br, e aí nós temos nossas redes sociais. Tem Instagram, tem Facebook, tem LinkedIn, Catadores de Futuro, para você estar nos vendo, para seguir. Né? E o patrocínio, né? Porque as pessoas dizem, nossa, eu quero patrocinar. Quanto custa? As pessoas sempre nos fazem essa pergunta, né? Então, nós temos hoje um investimento por aluno de R$ 1.399 por mês, por aluno. Né? O que está envolvido nesse investimento? Está envolvido tudo, né? Está envolvido aí o almoço, porque agora ele recebe o almoço, porque muitas vezes ele não vai para o curso porque ele não tem comida. Então ele chega, ele tem o almoço, ele tem o lanche da tarde, ele tem o uniforme, que a gente está agora substituindo por uma mochila, que é mais usual para eles, ele tem o kit higiene, ele tem lá o equipamento, ele tem a infraestrutura, ele tem uma cesta básica, e essa cesta básica é um diferencial. Por quê? Né? Quando eu falei que a gente teve que estudar, o último censo que olhou para essa população foi em 2009, que publicou em 2010. Então, quando a gente falava lá, depois disso não teve mais estudo. Né? Aqui, para Curitiba, a gente não tem os números. A gente tem números em nível Brasil. Né? Aqui, para Curitiba, não tem. Mas quando falava desse público, lá em 2009, se falava de uma renda per capita de R$50. Hoje isso aumentou para R$100, de 2009 para 2024. Olha o buraco que tem aí. Então eu estou falando que uma família com cinco pessoas tem uma renda de R$500. Não é nem um salário mínimo, né? É R$500. Então, quando ele vem estudar, quando ele vem, ele precisa dessa cesta básica. Por quê? Porque nós estamos tirando essa mão de obra da família. Em contrapartida, ele vai receber essa cesta, que é maior do que esse valor per capita que ele recebe hoje. Então, ele vai incentivar esse filho a estar ali. Né? Então ele vai ganhar o conhecimento, ele vai ganhar o lanche, ele vai ganhar o uniforme, ele vai ganhar o kit, ele vai ganhar o conhecimento, tem toda a infraestrutura, a segurança. Ele hoje, além do conhecimento técnico, a gente tem os soft skills, que ele também recebe, porque ele vai para o mercado de trabalho e a gente sabe que é enfrentar o mercado de trabalho. A gente está inserindo agora oficinas, são 33 encontros vivenciais, onde a gente... Né? Comportamento. Isso. Perfeito. Porque o que acontece, né, Célia? A gente até hoje vai para práticas de vivências para aprender enquanto adulto, coisas que a gente precisa fazer nas organizações, a gente já está dando isso para ele agora, né? Esse experienciar, esse vivenciar, e não é tudo isso que está envolvido. Aí algumas pessoas disseram assim, eu só queria muito, mas assim, é um valor alto. Sim, é um valor alto, eu também não posso hoje patrocinar um aluno sozinha. Ainda vou poder, adoraria, mas... então, como é que a gente faz? Então, nós fizemos o patrocínio pessoa física, então todo mundo pode patrocinar. Você pode patrocinar a partir de R$30. Você entra lá no site e diz, eu quero ser um patrocinador pessoa física. Eu só posso contribuir com R$30. Não é só R$30. É o R$30 da Sol, com R$30 da Jô, com R$30 da Célia, que patrocinam um aluno. Nós abrimos agora recentemente um grupo de amigos. Vamos patrocinar um aluno? Nós puxamos esse grupo e falei, gente, vamos lá.
E abrimos, e os amigos vieram, e a gente consegue patrocinar um aluno com esse grupo de amigos. Então, aí tem pessoas que dizem assim, não, mas eu quero contribuir com mais, com 50%. Você escolhe o valor lá e você patrocina. Né? Isso para pessoa física. Então, assim, ó, todo mundo pode. Aí a pessoa diz, puxa, mas assim, não, eu quero fazer outra coisa, né? Só, eu posso contribuir com kit higiene, né? Ótimo, eles recebem isso. Eu quero contribuir com cesta básica. Hoje a gente estava conversando com uma pessoa e falou assim, puxa, eu tenho uma instituição que faz mochila, ela quer fazer as mochilas para o Instituto. Perfeito, toda contribuição é bem-vinda, né? Sem dúvida. E enquanto empresa, as empresas elas podem patrocinar uma turma inteira, né, uma turma, são 20 alunos, então eu quero patrocinar uma turma inteira, ela pode patrocinar, quero patrocinar X alunos, 5 alunos, 10 alunos, 4 alunos, 3 alunos, 1 aluno, ou como a gente teve esses dias, né? Uma empresa que chegou e falou assim, eu quero muito patrocinar, mas eu estou começando agora. Então, um aluno para mim é muito pesado, mas eu tenho mais 3 empresas aqui. Nós podemos nos juntar e patrocinar cotas para patrocinar um aluno? Sim, pode. Sim, então, quando a Joana fala, né? Assim, a educação transforma o mundo, a gente acredita nisso, né? Com certeza. E quando a gente convida, a gente vive olhando, hoje de manhã a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, Ju? A gente olha isso na internet, a gente acha muito bonito, a gente vive verbalizando. E quando é que eu paro e faço a minha parte? E eu também contribuo, né? Então, assim, como eu estou fazendo, como eu estou impactando também, né? Dúvida. Então, quando a gente começou, eu falei, gente, a primeira pessoa que precisa patrocinar sou eu. Com quanto eu puder, mas eu preciso fazer a diferença nesse processo também. Então fica aí o convite para todos aqueles que querem patrocinar, para virem, né, e ajudarem a fazer a diferença, ajudar a fazer esse movimento, né? O Instituto está aí, a gente já pode colocar 100 alunos em sala, a gente já tem a estrutura para fazer isso, a parceria para fazer isso, e o que a gente precisa agora é do teu patrocínio, para que você venha junto com a gente e para que juntos a gente faça essa transformação. Né? E a gente chamou a Célia, né, que solucionou brilhantemente todas as dúvidas, porque eu falei, tá, né, o ESG hoje é uma coisa que se fala muito, e quem está estudando a fundo conhece, mas quem não tá, fica nessa dúvida gigante, né? Então tem a revista, que está fazendo, né, a Tutu, que está fazendo um excelente trabalho em relação a isso e esclarecendo muitas dúvidas e trazendo muitas possibilidades. Então, acho importante para os empresários ou para quem quer se aprofundar mais no ESG, então, inclusive para quem quer se profissionalizar nisso, sim, porque é uma área que está, né, crescendo muito. Mas ainda ficam muitas dúvidas do que é o E, do que é o S, do que é o G, do que é a tal responsabilidade social que todos dizem, do que ela se difere da responsabilidade social anterior, né, para a responsabilidade que está dentro do ESG. E, né, por que se fez necessário a criação do ESG, considerando que já existia um monte de iniciativas esparsas, né? Cada uma num canto, cada uma de um jeito. E acho que hoje você conseguiu trazer de forma bem clara, bem resumida, bem simplificada. Eu acho que é isso que é importante, Célia, porque você vai pesquisar, existe muito termo técnico, que você fica, cara, o que isso quer dizer? Não tem ideia do que isso está dizendo. Né? E trazer, porque o ESG, que é uma iniciativa da ONU, e a ONU traz de uma perspectiva de uma necessidade do planeta, né? E uma responsabilidade que ela é do empregador, mas ela também é de cada cidadão, de todo mundo, de cada ser humano que habita nessa terra, né? Então todos nós temos o nosso papel e a nossa responsabilidade. E o papel que você tem feito, Célia, de trazer isso de forma clara, de trazer isso de uma perspectiva do marketing, do branding, isso está sendo fantástico, porque assim, eu estudei, eu fui atrás, mas hoje para mim ficou claro, e a gente debatia, não faz sentido, não isso. E aí santo de casa não faz milagre. Aí eu falava, ela dizia assim, ok, entendo o seu ponto de vista, mas assim, ainda não fecha para mim. E assim, ó, um olhar técnico, e uma palavra fez a conexão para fazer a diferença para ela, que é o indiretamente. Então, assim, ela falou assim, entendi,
mas não me convenci. Eu falei, meu Deus, o que eu tenho que fazer para que ela se convença? Hoje ela está super convencida. Ai, que ótimo. E trazer esse conceito eu acho que é muito legal, né? Fazer com que as pessoas entendam e simplifique isso, né? O simples. O né? simples. O simples, O né? simples bem feito. Quando a gente começou, nós começamos meio mirabolantes aqui, com um negócio muito maior, e daí a gente falou assim, não, bota o pezinho no chão, como e até onde a gente pode ir, como que a gente vai, né? E a nossa escolha foi crescer de forma sustentável, né? Então nós estamos iniciando e nós temos aí o nosso projeto para esse ano, que são 100 alunos, para 2025 a gente vai para 400 alunos, até 2030 nós temos a nossa meta aí de ter 4.470 e poucos alunos. Então nós estamos começando em Curitiba, depois Curitiba e região metropolitana, aí Curitiba, região metropolitana e os principais polos do Paraná, e até 2030, Curitiba, região metropolitana, os principais polos do Paraná, os principais polos tecnológicos do Paraná e os principais polos tecnológicos do Brasil. Então, com crescimento sustentável, com transparência, com responsabilidade, com ética, com cuidado, com respeito, e fazendo essa transformação com uma base sólida, para que a gente possa olhar para trás e dizer assim, ó, juntos a gente realmente transformou vidas, né? Então, isso para a gente, ele saiu do sonho, se transformou em meta, e hoje ele já é uma realidade, né? E para ele ficar desse tamanho que a gente quer, é muito importante que você, pessoa física, você, pessoa jurídica, você que quer olhar, né, para o S do ESG, você pode escolher um Instituto Catadores de Futuro para ser o seu S, né? Para ser a sua responsabilidade social. E a gente vai junto com você transformar a vida dos filhos, dos netos e dos catadores de recicláveis dentro da comunidade. Né? Perfeito. Célia, gratidão imensa. A gente quer, claro, uma última fala da Célia aí para fechar esse nosso bate-papo, mas a gente é imensamente gratos, a gente tem maior orgulho dessa parceria, da gente já ter aí a nossa carinha ali, né, na Tutu, né? A gente já segue também e eu te conheço há bastante tempo, já te respeito desde sempre. Sim. Tenho muito orgulho dessa relação e fico muito feliz da gente poder estar juntos aqui. E o nosso pedido aqui, que é ousado, né? É para que você leve para os seus grupos, para essa empresa aí que você tem a parceria da Tutu, para que eles também nos escolham como a instituição para representar o S do ESG deles, né? Sem dúvida. Que do lado de cá a gente se compromete com toda essa ética, responsabilidade e transparência e fazer acontecer junto, né? Perfeito. Inclusive, essa tirada que se trouxe aí do ser a Catadora de Futuro, ser o S do ESG, é uma maneira, até uma maneira de vocês abordarem as empresas, né? Para elas já entenderem o que é. Né? Então, olha, nós vamos te ajudar a cumprir com práticas do S do ESG. Né, com relação à comunidade. Eu acho assim, gente, a gente realmente está vivendo um momento na história, não sei por que a gente foi escolhido para viver nessa época, né, de loucuras, transformações absurdas, mas tem muita coisa boa acontecendo, né, e a gente está realmente numa fase que eu acho que a gente está colocando luz. Eu tenho uma frase que eu sempre, acho que eu já falei para você, luz e lucidez. Que é você iluminar as coisas. Ah, luz, agora lucidez, quero isso, o que me serve, o que não me serve, né? Então as empresas há tempos atrás, elas se preocupavam com a missão, visão, com aqueles quadros que ficavam na recepção das empresas. Discursos vazios, muitos casos, que não serviam para nada. A gente está num momento de ação. E isso, a digitalização, né, fez com que as pessoas pudessem investigar mais as coisas. Então, discursos, frases feitas, quem mais tem paciência? Então, me mostre o que você está fazendo. Então, a gente está no momento das práticas. E foi isso que o Kofi Annan, que era o secretário da ONU na ocasião, a gente tinha muitas coisas de meio ambiente, de social, mas ele estava reunido com os CEOs de grandes empresas, ele falou, gente, vamos lá, além do lucro financeiro, além da questão financeira, vamos fazer outras coisas, vamos unir isso aí, e daí que surgiu tudo isso, né? Baseado em práticas.
Então, ninguém está pedindo para você ou para sua empresa mudar o mundo. Gente, não dá. Então, faça o que você pode. Mas faça de maneira ética, de maneira transparente. Mas faça. Não pense assim, é muito pouco, eu tenho vergonha. Só vou dar R$20. Gente, R$20 é dinheiro. Deve ser um lanchinho da tarde de uns meninos. Não importa quanto é, você está comprometido. Você está indo naquela direção. Isso já é um sinal, né? E eu também acredito, né, que a gente semeia, a gente colhe o que a gente semeia. Então, bora lá semear. Se você é empresa, também, sabe? Mas eu já faço tanta coisa. Você faz alguma coisa nessa área? É significativo para você o investimento? E o retorno desse investimento é significativo para você? Coloque na balança o quanto você vai investir, o quanto você pode ganhar. Mas coloque tudo nesse prato, né? E daí pondere. Então eu acho assim, luz e lucidez, práticas, dê o primeiro passo. E para catadores de futuro, eu só posso desejar muito sucesso. Eu vou continuar acompanhando sempre. E sigam com essa honestidade, com essa transparência, porque não basta ser, é preciso parecer, né? E o caminho vai ser abençoado com certeza. Obrigada. Obrigada, Gratidão. maravilhoso, Célia. Show. Obrigada.